Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém? Amém. Vamos falar do Evangelho com o Rui esse pratinho. Vamos começar direto com a palavra do Evangelho, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Amém. Amém. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Eu vou ler de novo para você e vou destacar alguns pontos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. O estudo que o Ministério da Graça ele traz a vocês, ele é sempre baseado na palavra do Evangelho. Aqui a gente busca entender e viver a palavra do Evangelho. E bem no início, quando Deus me trouxe para o Evangelho, quando o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos para o Evangelho, ele me mostrou algumas coisas bem claras e tranquilas. E uma delas foi, todo princípio tem uma condicionante, toda condicionante tem um resultado. É bem simples. Jesus, Deus, o Evangelho falam, olha, isso gera isso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, a pessoa que sabe os mandamentos de Jesus, os mandamentos do Evangelho, os mandamentos que Jesus entregou para nós enquanto esteve aqui, e lhes obedece, esse é aquele que ama a Jesus. Ponto. Então, se você ama a Jesus, você obedece os mandamentos. Quais mandamentos? Aqueles mandamentos que ele ensinou aqui no Evangelho que está aqui conosco hoje. Então, se você diz, olha, eu amo Jesus Cristo, mas você não consegue perdoar os seus irmãos, você não ama Jesus Cristo. Porque um dos mandamentos dele é você perdoar os seus irmãos. E quando você não perdoa os seus irmãos, você não obedece ao mandamento de Jesus Cristo. E não obedecendo, ele fala, Jesus fala, e deixa bem claro. Eu vou repetir então, que é para você entender. Quem tem os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus, e lhes obedece, ou seja, tem que ter o mandamento e obedecer o mandamento. Esse é aquele que ama a Jesus. Rui, e sobre a mentira? A mentira, Jesus Cristo deixa bem claro que não é dele, não é do pai dele, o pai é o diabo, então a mentira não lhe cabe. Se você sabe que a mentira não lhe cabe e você mente, você conhece o mandamento de Jesus, mas não obedece. E se você não obedece, você não ama Jesus. Você pode querer brigar comigo, você pode querer discutir comigo, você pode fazer um monte de construções, mas em João 14, 21, é bem clara a fala de Jesus Cristo. João, Mateus, Marcos, Lucas, em diversos momentos, Jesus Cristo deixa bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ele também deixa bem claro que obedecer aos mandamentos significa amar a Jesus. E ele também deixa bem claro que quem ama Ele, o Pai também vai amar em retribuição. Eu poderia estar aqui fazendo uma construção para te acalmar, para te deixar tranquilo, mas eu prefiro trazer a verdade, porque a verdade liberta. Mas a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que entra e sai, separando ossos de medula. Sim, aprender dói, até você aprender que a dor é a tua resistência. Aprender dói, mas essa dor é a sua resistência em aprender.
Ou seja, você prefere ficar agarrado no seu sentimento, você prefere ficar agarrado nos seus antigos pensamentos, ao invés de dizer, não, tá tudo certo, tá doendo mesmo, é uma pena, mas eu vou largar o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto, e eu vou aprender com o Evangelho. Mas isso, quem ama a Jesus vai fazer. Quem não ama a Jesus não vai fazer esse passo a passo. Por quê? Porque é bem simples, está ali escrito e eu vou ler de novo para você. E veja, eu não li todo o versículo, eu parei na primeira frase, no primeiro ponto. Quem tem os meus mandamentos, ou seja, se você lê e estuda e conhece os mandamentos de Jesus e obedece, porque está ali, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então vamos lá. Qual é o princípio? Os mandamentos, a obediência aos mandamentos mostra que você ama a Jesus. Qual é a consequência? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Entendeu? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora ficou bem claro. Vamos fazer esse versículo inteiro. Quem tem os meus mandamentos, ou seja, quem conhece os mandamentos e obedece, segue, faz o que está escrito, falar a verdade, perdoar os outros, não murmurar. Esse é aquele que ama a Jesus Cristo. E aquele que ama a Jesus Cristo será amado por Deus, por Jesus Cristo, e Jesus se revelará para ele. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora ficou claro. Agora ficou tranquilo. A obediência vai ser uma escolha tua. Ou a falta de obediência também vai ser uma escolha tua. Você consegue compreender que quando você tem mapeado, quando você tem explicado, quando você tem de uma maneira lógica e tranquila, fica muito mais fácil de você entender? E é sobre isso que fala o Evangelho, sobre obedecer. Obedecer ao quê? Obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo. E todo ensinamento de Jesus Cristo, ele é um princípio. E esse princípio, ele é bem explicado em todo o Evangelho. Honrar pai e mãe vai te gerar uma vida tranquila, né? Sem grandes percalços, e tu vai ter uma quantidade de vida longa, muitos dias na terra. Se você desonrar seus pais, a brevidade é o caminho para que isso aconteça. Não tem como Jesus dizer para o pai, dizer, olha, não, aquele lá ele merece viver um pouquinho mais, mesmo desonrando. Deus vai dizer, filho, a minha palavra é uma, soberana. Eu falo, está falado, está dito e está resolvido. Então eu quero que vocês entendam a importância que é da obediência à palavra do Evangelho para Jesus. Demonstra amor. Olha só, a obediência à palavra demonstra amor a Jesus. E quando a gente começa a colocar as coisas de maneira mais tranquilas, quando a gente começa a colocar as coisas de uma maneira muito mais explícitas, cristalinas, fica muito mais fácil para que você, que deseja entender e aprender o Evangelho, consiga viver. Ô Rui, mas, veja,
o nosso ministério, Jesus Ministério da Graça, ele crê que a mudança interna acontece por diversos fatores. Confessar Jesus, se batizar, receber o Espírito Santo, e aí acontece a mudança plena, completa e total. Porque quando o Espírito Santo começa a operar na tua vida com liberdade, as coisas mudam, tá? Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa fazer uma caminhada de fé. Ir caminhando, ir obedecendo, ir aprendendo. E fique tranquilo, porque o Evangelho ele vai se desvelando, ele vai se revelando na nossa frente, conforme nós formos aprofundando a nossa fé, aprofundando a nossa entrega. Conforme a gente for obedecendo mais, o Espírito Santo de Deus vem nos revelando cada vez mais a palavra de Deus. Então, não importa onde você está hoje, importa o momento que você diz: a partir de agora, Deus Pai Todo-Poderoso, soberano, é o meu Pai e vou obedecê-lo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o nome mais poderoso da terra, é por ele que eu vou fazer os milagres, as maravilhas, e o Espírito Santo de Deus é a minha conexão, é onde o Espírito vai falar comigo e vai me guiar, vai me proteger, vai me trazer. Então assim, quando você começa a entender isso tudo, você começa a buscar os princípios. Por que eu digo isso? Porque quando você vive uma vida de princípio, você se reveste da palavra de Deus. Isso é muito importante. O que é ser revestido da palavra de Deus? Veja, eu quero ser amado por Deus. Mas Rui, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, está tudo certo, ninguém vai discutir sobre isso. Mas em João 14, 21 diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, eu quero este amor, o amor de quando eu obedeço. E aí mais, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E eu quero que Jesus me ame também e se revele a mim. E como é que eu vou fazer para ter estes benefícios? Como é que eu vou fazer para ter esta colheita? Como é que eu vou acessar isso? Eu vou me revestir da palavra. O que é revestir da palavra? Eu vou obedecer os mandamentos, porque quem obedece é aquele que ama. E aquele que ama será amado por Deus e também será amado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai se revelar a ele. Ou seja, obedecer a Jesus é seguir o Evangelho. Obedecer a Jesus é seguir o Evangelho. E quando você começa a colocar as coisas de uma maneira muito mais clara, muito mais transparente, a tua vida fica mais tranquila. Porque agora eu não obedeço mais a Jesus, eu não obedeço mais aos mandamentos, eu não busco mais os princípios, porque eu vou ficar negociando e barganhando com Deus. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso faz parte das minhas orações. Eu oro pelos meus amigos, eu oro pela minha família, eu oro pela minha descendência, eu oro por mim, eu oro pelos negócios, eu oro. A vida do seguidor de Jesus Cristo é uma vida de oração, é uma vida de fé, é uma vida de jejum. Só que eu sei que além das orações, as minhas ações embasam o que eu estou pedindo. Então eu peço saúde, eu peço vida longa, eu peço sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. Qual é o princípio da vida longa? Honrar pai e mãe. Qual é o princípio da saúde? Alegria. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Então você tem como buscar. A oração precisa estar em consonância com as tuas ações. Porque oração sem ação não funciona. É importante que você entenda isso. Oração, você está orando por algo, mas as tuas atitudes estão contrárias àquilo que Deus te ensinou, ele não pode te alcançar a bênção. Vamos voltar para a vida longa. Senhor, eu estou mal, eu preciso de mais tempo na terra. O rei chegou lá
o profeta chegou, bateu lá e disse: irmãozinho, prepara tuas coisas que em 3 dias tu já era. Ele foi para o canto dele, chorou, se lamentou, se colocou aos pés do Senhor e disse: me dá mais tempo. O profeta voltou e disse: Deus escutou tuas orações, vai ficar mais tempo. Agora, e se ele fosse uma pessoa que desonrasse os pais? Deus ia dizer: não posso te dar. Você consegue entender que às vezes a tua oração, ela bate no teto? Qual é o teto? A tua ação. Isso que é importante. A oração, ela precisa estar em consonância com as tuas ações. As orações, elas precisam estar de acordo com o Evangelho. Porque oração em desacordo com o Evangelho, prevalece o Evangelho. Oração em desacordo com a palavra, permanece a palavra. A oração, ela só pode ser validada na tua vida quando ela está em consonância, em obediência com aquilo que prega o Evangelho. Você não pode ter uma vida desviada e querer bênçãos de filhos de Deus. As coisas não funcionam assim. É importante que a gente comece a compreender a importância disso. É importante que a gente comece a entender que não adianta você falar se você não agir. Não adianta você querer fingir se você não se entrega. Vamos voltar de novo para aquele versículo. Veja, é um versículo só e a gente consegue falar tanto sobre ele. Por quê? Porque é um versículo de Jesus, e os versículos de Jesus, eles ensinam uma vida. Vamos voltar para ele então. Aqui, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Como é que você deseja ter acesso ao Pai? Como é que você deseja ter acesso a Jesus Cristo se você não ama eles? Ah, pastor, mas eu amo eles. Ah, Rui, mas eu amo eles. Mas quem ama, obedece. É o que está na palavra. Quem tem os mandamentos e obedece, esse é aquele que ama. Então, se você é uma pessoa que desobedece os mandamentos, você não ama a Deus, você não ama a Jesus, e aí você vai ficar de fora. Disse-lhe Judas, continuando em João 14, 22. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Claro, tranquilo e fácil de cumprir. Fácil não é, porque a gente precisa todos os dias estar se policiando, estar estudando, estar orando, estar jejuando. E óbvio que a gente vai dar uma tropeçada aqui, uma tropeçada ali. Mas Deus sabe do nosso coração e Deus sabe das nossas intenções. E a grande questão é essa. Quando você começa a compreender que amar é obedecer, você começa a se preocupar mais em obedecer do que amar. Eu nem vou falar a palavra preocupar, eu vou trocar ela por ocupar-se. Então veja, eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo e eu busco obedecer todos os dias. E quando você muda o foco de demonstrar amor através de um gesto mundano, de um post, de uma palavra, de algo material, você começa a buscar constantemente aquilo que Jesus Cristo nos ensina, quais são os princípios, e para que a gente consiga obedecer e trazer isso para a nossa vida. Esses são os pontos que vão fazer diferença no nosso dia a dia.
Esses são os pontos que vão fazer diferença quando a gente está fazendo a conexão com Deus. Esses são os pontos que nos trazem cada vez mais para ser revestidos da palavra do Senhor. O revestimento da palavra do Senhor é aquele momento onde nós estamos orando e vivendo em consonância com o Evangelho. A gente ora pelos nossos irmãos, a gente ora pelas nossas coisas, mas a gente ora pelos nossos inimigos, a gente ora pelos doentes, a gente fala a verdade, mesmo quando seria mais fácil dar uma aliviadinha, a gente busca fazer o bem, a gente busca ajudar o pobre, a gente busca ser misericordioso, a gente se isenta de julgar, a gente se isenta de ficar apontando. Não apontar não significa não corrigir. Precisamos corrigir os nossos irmãos que estão dissociados da palavra, para que eles entendam. E quando isso é feito no público, até mesmo para que eles entendam a importância é o que eu falo sempre. Qualquer coisa que eu falei, qualquer coisa que eu preguei, qualquer coisa que eu trouxe para você, pega a pregação e leva e faz um escrutínio frente ao Evangelho. E se você encontrar algo que eu falei que fere algum versículo, que fere algum princípio, eu te peço a gentileza, venha até mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, por vídeo, não importa, e me faça a correção. Eu desejo cada dia mais aprender sobre o Evangelho. Sou falho, com tendência à maldade desde a meninice, diz o Evangelho. E se eu errar, eu vou vir a público e vou pedir perdão. O estudo diário, o jejum, a oração, não garante que eu vou ser... A única pessoa que acertou tudo sempre foi nosso Senhor Jesus Cristo, foi Deus, é o Espírito Santo. Nós somos falhos. E sendo assim, se você encontrar alguma coisa que eu preguei errado, por gentileza, venha até mim e me corrija, para que eu fique mais sábio sobre isso. Então, buscar a sabedoria é algo importante, a gente buscar a palavra do Senhor é algo importante, a gente compreender que isso é uma busca diária. Mas o mais importante de tudo, a mensagem que eu quero deixar para você aqui, é que quem obedece é que ama. E em Mateus 22, 36, 40, Jesus Cristo é questionado referente a quais são os mandamentos, né? E ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Lembra? Para amar a Deus, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Então, qual é o mandamento, Senhor? Amar a Deus. Só que no versículo seguinte, no 39, ele fala: o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus. Então está lá em 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você consegue compreender a importância disso? Você consegue compreender que isso vai fazer toda a diferença na sua vida? Você consegue compreender que é uma ordem clara do Senhor? Deus não está pedindo para você aqui, não, ele está dizendo assim: você me ama? Amo, então ama o teu irmão. Porque quem ama o irmão que vê, pode me amar que não vê. Mas Rui, então a gente volta lá para o primeiro versículo.
João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E é redundante, né? É um círculo. Se eu quero amar a Deus, eu tenho que seguir os mandamentos e obedecer. Porque fazendo isso, aí eu vou amar a Deus. Então qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Obedecendo. Então ele já deixa o segundo mandamento: amar ao seu irmão. Porque quem ama o irmão que vê, aí pode amar a Deus que não vê. Mas se você não ama o teu irmão que você vê, você não consegue amar a Deus que você não vê. E aí você fica nesse círculo e uma hora você vai ter que se render. E a rendição é amar ao seu irmão. Essa que é a grande diferença. Quem ama obedece. Quem obedece é sinal de que ama. E se a pessoa ama, Deus vai amar, Jesus Cristo vai amar e Jesus Cristo vai se revelar para ela. Se você quer que Deus te ame, que Jesus Cristo te ame, que Jesus Cristo se revele para ti, você precisa amar o seu irmão. Eu vou repetir. Quem quer ser amado por Deus, quem quer ser amado por Jesus Cristo, quem quer que Jesus Cristo se revele para ele, precisa amar a Deus acima de todas as coisas. É um mandamento. Quem obedece o mandamento, esse, Deus, Jesus, vão amar ele e Jesus vai se revelar. Então, se eu quero que Jesus me ame, se eu quero que Jesus se revele para mim, se eu quero que Deus me ame, eu vou cumprir os mandamentos, porque quem tem os mandamentos e Deus obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, será amado por mim, e eu também me revelarei a ele. Palavras de Jesus Cristo. E como é que eu vou provar para Deus que eu amo a ele? Ah, Rui, eu não preciso provar, Deus conhece o nosso coração, óbvio. Mas Deus deixou isso para você. Esse que é o grande ponto. Deus não precisa de nada de nós, nem de nós. Mas Deus nos deixa bem claro: olha, se você me amar, eu te amo, meu filho te ama e meu filho se revela para você. Ah, eu te amo, pai. Aí ele disse: tu me ama, então tu vai me obedecer. E aí você vai dizer: tá, eu vou obedecer o que, Senhor? Vai obedecer os meus mandamentos. Jesus Cristo, qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas quem ama a Deus acima de todas as coisas ama o seu irmão. Porque você não consegue amar a Deus se você não ama aquele que você vê. E só nesse ponto, milhões de evangélicos, milhões de católicos, milhões de seguidores de Jesus Cristo são reprovados. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus continue estando em paz, amor e entendimento da palavra. Sendo a vontade do Pai, eu volto em breve.